Olá pessoal, meu nome é Samuel, eu sou professor da Escola Sabatina lá na FAD Minas e hoje eu estou aqui para continuar com a programação. Hoje vamos começar mais uma lição que está simplesmente fenomenal. A lição tem como título Teste de Humildade. E aí eu gostaria de saber de vocês aí nos comentários o que vocês entendem com esse título. Para mim é um título simplesmente espetacular, porque só é testado aquilo que precisa ser testado. E no caso o teste foi de humildade. Vamos entender aqui o porquê. Então, quer saber um pouco mais sobre a lição? Vem que a lição está só começando. Vamos lá? Vamos aqui com o texto bíblico. Mas antes disso, vamos fazer uma breve oração. Senhor, esteja conosco para que a gente possa ter sabedoria para estudar a sua palavra e dela ter a melhor reflexão possível. Em nome de Jesus. Amém. O texto dessa semana se encontra em Daniel 4. O versículo é o 37. Vamos ler juntos? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e aos seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, esse texto aqui é fenomenal. Eu gosto demais. Por quê? Quem estava falando isso era Nabucodonosor, simplesmente o rei mais poderoso do mundo. Até mesmo um dos mais poderosos da história. Vocês sabiam disso? O rei Nabucodonosor aqui vem falando algo que é interessante por conta exatamente do teste que a gente vai estudar na lição. Esse teste e esse versículo tem algo em comum, que é um spoiler gigantesco de qual é o fim da história. Vamos começar então? Nabucodonosor, ele era o rei de uma nação pagã, como alguns de vocês já devem saber. E era uma nação que era extremamente rica e exercia influência cultural sobre todas as nações que estavam ao redor. Então ele era ali como se fosse o amigo rico do grupo, onde ele tinha influência sobre todos os outros, só que ele era orgulhoso. E isso sempre foi um problema. Então, com o tempo de reinado de Nabucodonosor, o coração dele foi se endurecendo para as palavras de Deus, que necessitam de humildade, de aceitação, de reconhecimento de erros, para que fossem aceitas. E para isso, Deus escolheu uma maneira muito interessante de comunicá-lo e de falar para ele o que ia acontecer. E aí fica o pensamento: será que todas as vezes que vamos ser provados, Deus nos avisa para que a gente saiba que foi Ele que está trazendo aquela situação para a gente e que a gente precisa aprender uma lição com aquilo? Então vamos ver aqui. Talvez um outro ponto de vista para a lição dessa semana seja o poder de testemunho de um grande líder. A riqueza e o poder de Babilônia são considerados uma das maravilhas da história antiga. E o fato de Nabucodonosor, sua sabedoria e riqueza, ter finalmente submetido sua vida a Deus, transforma essa experiência num poderoso testemunho. E agora, para explicar um pouco mais sobre como foi esse teste, a gente vai observar aqui. O rei Nabucodonosor se transformou, em questão de comportamento, em um animal, onde ele comia pastando. Imagina você com os seus amigos, e aí você recebeu um sonho na noite passada que você ia começar a viver como um animal. Você acreditaria? Pois é, rei Nabucodonosor pode até não ter acreditado, mas a gente vê pelas lições anteriores que já tinha passado muita coisa, então ele já estava começando a desconfiar desses sonhos. Ele teve um sonho, nos anos que se seguiram, ele viveu como um animal, comia do pasto, não conseguia falar, não conseguia ter sua limpeza, sua higiene, e todas as pessoas ao seu redor tinham que ouvir e ver aquela situação. Imagina. E além disso, pense, será que as pessoas não caçoavam dele, não zoavam dele, não falavam: nossa, olha lá o Nabucodonosor, ó o nosso rei ali, como que ele está? Ô meu pai, o que se transformou essa nação? Imagina, se fosse você no lugar dele, o que você faria? Porque o rei Nabucodonosor entendia o que estava acontecendo. Ele sabia de onde aquilo estava vindo. Demorou ainda assim 7 anos para todo o seu orgulho ir embora e ele começar a aceitar a verdade de Deus. Será que você está aceitando a vontade de Deus para a sua vida? Será que você tem aceitado os seus erros, aprendido com eles, tentado melhorar? Fica a pergunta. Continuando, o teste também é mais do que simplesmente psicológico. Olha, uma nação tão poderosa como aquela precisava de um rei forte, precisava de um rei guerreiro, com toda aquela imagem de fortão,
para poder manter o poder. E todos os inimigos do rei Nabucodonosor, quando ficaram sabendo daquela notícia, ficaram como? Agora é a hora, vamos lá, vamos atacar. Só que o Senhor não permitiu que desse certo os avanços dos inimigos. Então fica uma lição para você. Quando estamos com Cristo e Cristo tem algo para a nossa vida, as coisas vão dar certo. As pessoas querendo o nosso mal ou não, tudo vai dar certo no final. Agora a gente vai entender o que ele quis passar quando falou: agora, pois, eu louvo e exalto o Rei do céu. Nabucodonosor sempre teve um grande contato com a espiritualidade. Não porque ele era espiritual, mas porque tinham ali os israelitas ao seu redor. Então ele recebeu muitas profecias, recebeu sonhos proféticos que estudamos até hoje. E esse é o final da história de vida dele como rei. A gente percebe que para ele terminar as suas palavras, exaltando o Rei dos céus, teve que haver uma mensagem em partes. Toda a vida de Nabucodonosor foi Deus tentando alcançar ele. E a gente consegue ver a misericórdia de Deus para salvar esse rei. E salvar esse rei não apenas do pecado, mas do seu próprio orgulho, que era o que afastava da salvação, que era o que afastava ele dos caminhos de Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado para que na nossa vida isso não aconteça também. O rei Nabucodonosor teve um final feliz, porque ele aceitou e entendeu que Cristo tinha algo melhor para a vida dele. Eu faço o convite a você, que depois do estudo dessa semana, você passe a tentar sempre não dar ouvido ao seu orgulho, ou não dar ouvido àquele pensamento que fala: você não errou, você não fez isso, você estava certo. Nem sempre é só a questão de estar certo ou errado, mas a questão de tentar ser melhor. Seja melhor sempre, sempre tente ser melhor, mas principalmente, sempre ouça a voz de Deus. Sempre vai ter algo muito bom para te dizer. E para que você não precise passar por tudo que o rei Nabucodonosor passou, às vezes de uma outra maneira, ouça a voz de Deus, tenha consciência disso. E depois de tudo que o rei Nabucodonosor passou, esse teste só terminou quando ele olhou para o céu, declarou essas palavras, a sua condição cessou e ele voltou à normalidade. Agora como um rei mais poderoso do que nunca. Porque agora, não só o rei da Babilônia, também tinha o rei dos reis ao seu lado. Para terminar essa mensagem, eu gostaria de que vocês, após esse vídeo, ouvissem a música que a gente vai postar aqui no canal. Se você gostar, compartilhe, curta e fale para todos os seus amigos sobre como esse Deus é misericordioso e amoroso com a gente. Desbravadores em Lição termina aqui. Fique conosco no próximo episódio. Não saia daí. Semana que vem tem mais. E vem com a gente. Tchau, tchau.